Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas seja muito bem-vindo aqui ao canal Gente Como a Gente. Eu sou o Cícero Alencar, tenho 45 anos e atualmente eu moro aqui em Aracaju, Sergipe. Eu estou aqui no desafio de fazer vídeo durante 21 dias seguidos. E se você chegou aqui de paraquedas, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e fazer parte aqui da nossa família. Aproveita e já deixa aí o seu like, que é muito importante para fortalecer o canal, tanto você que está chegando, quanto você que já é seguidor aqui. E também deixa um comentário para mim, dizendo o que é que vocês estão achando dessa série de vídeos, deixando perguntas, dúvidas, sugestões, tá? Inclusive, o vídeo de hoje tem a ver com uma pergunta que foi deixada por uma seguidora muito querida, a Sueli Altero, ela é de São Paulo, inclusive eu já a conheci pessoalmente, e ela fez várias perguntas a respeito da minha vida quando eu fui frade, né, quando eu fui religioso. Só que antes de responder as perguntas da Sueli, eu acho que eu preciso contextualizar um pouco vocês, para vocês entenderem no dia que eu for fazer o vídeo falando sobre, respondendo a pergunta que a Sueli fez. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco polêmico, né, um pouco bombástico, porque eu nunca falei disso em lugar nenhum, eu creio. E eu queria hoje conversar com vocês, que foi uma revelação que eu fiz, né, antes de entrar no convento no ano de 2007. Então eu vou falar para vocês aqui hoje, no vídeo de hoje, fica comigo até aí que eu vou contar um pouquinho esse assunto. O que foi que aconteceu antes de eu me tornar frade, né, antes de eu entrar para o convento. Para quem não sabe ainda, gente, eu fui frade, né? Eu morei num convento durante 7 anos, né? Eu tinha 21 anos de idade, né? E saí com 28 para 29. Eu fiquei 7 anos. E eu era muito jovem, muito imaturo, muito ingênuo, né? Assim, mesmo com 21 anos. E aconteceu o seguinte, eu fazia parte de uma comunidade religiosa, né, da igreja mesmo, da igreja católica, e eu tinha muita vontade de ser padre, muita vontade de ser padre, assim. Eu achava que eu tinha vocação, né, para ser padre, para ser religioso. Aí uns frades foram fazer uma missão na cidade que eu morava, que era no Crato, no Ceará. Eu fiquei encantado, né, pela história, pela espiritualidade da congregação deles, né, no caso da ordem, né, que é uma ordem religiosa muito antiga. E eu fiquei encantado, apaixonado pela espiritualidade e assim, eu decidi que eu queria me tornar frade, né, que eu queria ir para o convento. E aí eu comecei um processo, um pouco mais de um ano, isso foi em 96, né? Muito tempo, né, gente? Alguns de vocês talvez não fossem nem nascidos ainda. E aí durante todo o ano de 96, né, eu fiz o processo que chama acompanhamento vocacional, onde eu participava de encontros vocacionais junto com outros jovens que também tinham esse desejo, né, de se tornarem religiosos, de se tornarem frades. E eram vários encontros onde tinha vários estudos, várias vivências para realmente aqueles que estavam acompanhando a gente, no caso tinha um coordenador, um diretor, né, digamos assim, que coordenador vocacional, que ele estava acompanhando o nosso processo para decidir se a gente devia entrar ou não no convento, né? Se a gente tinha, digamos assim, aptidões, né? Se a gente estava dentro dos critérios para poder entrar no convento e fazer parte dessa comunidade religiosa. E tudo bem, eu fiz o processo, se eu não estou enganado, acho que foram 4 encontros, né? Aconteceram em Pernambuco, não era no Ceará onde eu morava, né? Foi em algumas cidades de Pernambuco e foi maravilhoso, eu fiquei cada vez mais encantado, né? Com a espiritualidade, com a história. Enfim, eu queria muito, muito, muito mesmo ser frade. Mas tinha uma questão que me incomodava um pouco, né? E que eu já tinha muita dificuldade de lidar, que era a respeito da minha sexualidade, né? Eu já me descobri, eu já sabia que eu gostava de meninos e não de meninas,
e isso eu não sabia lidar muito com isso, né? Eu era um pouco ingênuo nesse ponto e eu tinha muita dificuldade de aceitação. Eu sabia que isso não era muito bem visto, né, para a igreja. E principalmente para entrar no convento ou para se tornar padre. Isso, inclusive, se comentava, se cogitava que isso era um empecilho, né? Que se o convento ou se o seminário descobrisse que o rapaz gostava de meninos, né, ele não podia ser padre, não podia ser frade. E aí eu fiquei muito em conflito com isso. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque eu sou, então, é, como é que eu vou lidar com isso? E aí, gente, eu tomei uma decisão que madura, embora eu fosse uma pessoa imatura, eu era muito imaturo, né? Eu olho hoje, olhando para trás, assim, quando eu tinha 21 anos que era para entrar no convento, eu era muito meninão, sabe, assim. E eu tive uma atitude muito madura até olhando hoje para a época, né? No último encontro, né, que era o encontro decisivo, né, onde ia dar o veredicto quem era que ia ser aprovado ou não para entrar no convento, eu decidi que eu ia me abrir com o superior, né, com o coordenador vocacional, sobre essa questão, mesmo correndo o risco de não ser aceito, né, por esse motivo. E eu confesso para vocês que eu não sei aonde eu encontrei forças para falar isso, mas hoje eu entendo que já tinha a ver com os meus princípios e valores, sabe? Eu não achava que era justo, eu não achava que era honesto da minha parte eu entrar no convento sem falar dessa realidade com os superiores. Então, assim, no último encontro, na última conversa, aonde esse orientador vocacional ia decidir se eu iria ingressar ou não no convento, se eu ia ser admitido ou não, né, nessa comunidade, nessa ordem religiosa, né, para fazer todo o processo de me tornar padre, frade. Eu digo padre para poder vocês entenderem melhor, tá? E aí eu cheguei para ele e falei assim, eu digo, olha, tem uma questão. Aí ele, que questão? Eu digo, eu não sei se eu vou poder ser frade por causa disso, mas eu gosto de meninos, né? Eu sinto atração sexual por homens e eu não sei se isso é um empecilho, mas eu não posso mentir para vocês, eu tenho que ser sincero. Gente, isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre gostei de ser muito honesto com as pessoas. Eu achava que entrar no convento sem falar disso era estar sendo desonesto com eles. Muita gente depois que eu contei falou assim, ah, você não precisava ter falado isso, você não tinha necessidade, isso é uma coisa muito sua, muito pessoal sua. Mas não sei por que motivo eu achava que era importante para mim falar sobre isso. E claro que eu fui muito bem acolhido, né? O orientador disse que não ter isso não seria um empecilho, que eu poderia ser um grande religioso e um religioso muito santo, um religioso muito bom, independente dessa minha. Eles não falavam orientação sexual, mas hoje a gente usa o termo orientação sexual e que isso poderia ser canalizado, que isso poderia ser trabalhado, enfim. E aí eu fiquei imensamente feliz, né? Porque realmente eu achava que isso não ia deixar com que eu ingressasse no convento e graças a Deus deu certo, fui aprovado, eu chorei muito. Eu lembro que quando eu fui aprovado, eu chorava bastante e as pessoas não entendiam, meus outros colegas não entendiam por que eu chorava tanto. Alguns não foram aprovados, não sei as razões, mas alguns não foram admitidos, né? Não entraram no convento e eu consegui. Aí alguns choravam porque não tinha conseguido entrar, porque queriam muito, e eu chorava porque tinha entrado. Eu lembro até que um chegou para mim e disse assim, nossa, mas você tá chorando por quê? Tudo bem que o pessoal que tá chorando porque não entrou, a gente entende, mas você entrou e tá chorando em vez de estar feliz. E na verdade era um choro de felicidade, assim, de alívio, né? Porque eu imaginava que eu ia ser reprovado por causa disso. Então, assim, quando eu contei isso para algumas pessoas, muita gente ficou chocada, assim, cara,
você é louco, a igreja não aceita, não sei o quê, como é que eles aceitaram você e tudo mais. E eu sei que, não sei, eu acho que foi Deus mesmo já suscitando no meu coração que eu tinha, né, que ser honesto, né, com os meus superiores e com aquela ordem que estava me recebendo, me acolhendo. E aí eu ingressei no ano, isso foi no finalzinho de 2000, ou no finalzinho de 96, né? Acho que lá para dezembro, acho que foi final. Aí quando foi no início de 97, eu entrei no convento, né, para fazer o processo para me tornar frade, né? Fui morar em Pernambuco inicialmente e eu fiquei no convento por 7 anos e saí em 2004. Agora, a continuação disso, como é que se deu, o que aconteceu, como é que eu lidei com essa questão dentro do convento, eu vou falar em outro vídeo, porque a Sueli me perguntou sobre essa questão minha no convento, e aí eu quis fazer esse contexto para vocês entenderem, né? Porque tem muito a ver com isso. Foram anos maravilhosos da minha vida. Eu sei que você pode pensar, mas como assim? Isso foi tão maravilhoso? Por que que você saiu? Pois é, né? É isso aí que a gente vai ver em outros vídeos. Se vocês também tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, quiserem fazer alguma pergunta, dar alguma dica de sugestão de vídeos, deixa aí embaixo nos comentários. Me contem o que é que vocês acharam da minha atitude também, né? Dessa coragem minha de ter contado isso, mesmo sabendo que o assunto não era uma coisa muito bem quista, né, bem vista no meio, né. Eu não queria, gente, aqui que vocês ficassem fazendo julgamentos. Ah, é certo, é errado, você ser gay, não ser gay, não deveria entrar no... Sabe, porque eu não me dou o direito de julgar ninguém, de dizer o que é certo, o que é errado na vida de ninguém, né. Mas eu respeito sua opinião, claro, sempre. Mas eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam disso, tá bom? E a gente se vê amanhã. Beijo muito carinhoso para vocês. Obrigado por estarem comigo aqui nessa jornada de 21 dias. Obrigado por estar inscrito no canal. E não esquece de deixar aí o seu like e se não se inscreveu ainda, se inscrever. E eu aguardo vocês amanhã, tá bom? Beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau, tchau.